enorme estar aqui com você no nosso programa Dentro e Fora da Caixa. Nos 3 últimos encontros nós falamos sobre a dinâmica da relação mãe e filha. E temos dicas aqui muito bacanas que podem nos ajudar a ter relacionamentos melhores entre mães e filhas. Lembrando que essa temática não deveria estar circunscrita apenas ao interesse das mulheres. É muito importante que homens, que os irmãos, que os pais, que os namorados, que os esposos também tenham acesso a esse saber, a esse conhecimento. Na minha prática clínica como psicoterapeuta, especialista em casal e família, eu tenho visto como é importante os homens entenderem o funcionamento, a constituição, a dinâmica, né? Aqueles traços que são peculiares e absolutamente normais na relação entre mãe e filha. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, com uma amiga muito querida que tem uma experiência muito bacana na sua trajetória, da sua relação com as suas filhas. A Júlia, uma pessoa muito querida, nos conhecemos aí pelo menos há quase uma década e que tem uma jornada linda. Ela, seu esposo e as suas filhas, e está aqui hoje para compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi a experiência dela e como foi essa jornada e essa conquista de assumir um lugar mais sadio, mais positivo e dando mais autonomia para as suas filhas. Júlia, querida, que prazer receber você hoje aqui. Você sabe que você, a sua família, uma família que eu tenho assim, um carinho enorme, um apreço enorme, e eu tenho feito esse percurso com você. Conta para nós aqui um pouquinho, Júlia, como é que foi a sua história, o lugar que você ocupava como mãe, quais foram os insights, as descobertas que você teve e esse novo cenário que você está vivendo hoje com as suas filhas. Bom, Luciano, ser mãe é algo muito intenso, é uma responsabilidade muito grande, porém é uma das funções mais importantes da nossa vida que nós não temos uma preparação para isso. Quais são nossos referenciais? São os modelos que nós recebemos anteriormente. E eu não fugi à regra, eu também exerci essa função de mãe a partir dos modelos que eu já tinha conhecido. Bom, voltando um pouco, dentro da minha relação familiar, eu sempre fui uma pessoa, uma mulher, com um temperamento muito forte, muito presente, muito marcante. Em contrapartida, o meu esposo era o oposto do que eu era. Um homem calmo, pacífico. Quase passivo. Quase que passivo. Hoje, depois eu vim entender que ele era muito mais passivo do que pacífico, e isso acabou tornando-se conveniente para ele, isso ficou cômodo, isso ficou fácil, e essa comodidade o fazia cada vez mais passivo e eu cada vez mais forte, mais ativa, mais fálica, poderosa, enfim, são vários sinônimos que a gente pode colocar aí. E na nossa relação mãe e filha, isso dentro da nossa relação conjugal e dentro das filhas que nós tivemos, a educação delas sempre ficou sobre a minha responsabilidade. E isso é muito ruim. Infelizmente é um padrão que a gente vê. O homem, ele tem como função manter a família, e a mulher educar os filhos. Isso é um erro. Porque a educação dos filhos tem que ser dos dois. Esse é um padrão muito tradicional, muito tradicional que... Aliás, Júlia, é bom que a gente lembre aqui e deixe para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que, de modo frequente, quando uma mulher é muito fálica, muito poderosa, ela tende a fazer uma escolha amorosa de um homem mais frágil, mais passivo. É claro que essa não é a regra, né? Mas de modo geral é isso que acontece. E de modo frequente, por ela ser mais ativo, ele é mais passivo, ele de modo frequente alega que ele não faz porque ela faz. E ela, por sua vez, diz que faz porque ele se omite. Cria-se a partir daí um jogo, né, que a terapia familiar, que a clínica de casal e famílias, psicanalítica, vai chamar de jogo
colusivo, há uma colusão. Juntos, lusão vem de ludere, jogar. Então é um jogo inconsciente, às vezes consciente, não confessado. E quais são as consequências desse jogo? Uma mulher fálica, um homem mais omisso, mais frágil. Diz para mim, Júlia, como é que é esse jogo? Como é que foi e quais foram os desdobramentos na sua dinâmica familiar? O primeiro desdobramento, Luciano, que eu vejo são as funções. Porque dentro da família cada um tem uma função. E se os membros da família não tiver clareza dessas funções, a dinâmica, ou seja, o movimento, o funcionamento, obrigada, da família, começa a ficar comprometido. Porque as funções, elas se perdem. E aí um vai tomando o lugar do outro. E a expressão famílias disfuncionais. Isso, né? Exatamente. É bom lembrar, né, Júlia, que a gente está falando aqui de função, não de papel. O papel está ligado à cultura, trocar uma fralda, dar uma mamadeira, fazer a comida, fazer as compras, ajudar nas tarefas domésticas. Isso homens e mulheres podem igualmente fazer. Mas a função tem uma especificidade e é determinante na dinâmica e no funcionamento desse ambiente familiar. É isso que você está dizendo, não é isso? Não é isso, Júlia? Exatamente, um funcionamento saudável. Isso. Porque quando essas funções se perdem, o funcionamento ele passa a ser doentio. Patológico. Patológico, e eu vivi isso. E quais foram as consequências dessa disfunção, da função do pai e da função da mãe na sua realidade familiar, especialmente com as suas filhas? Primeiramente, o meu esposo deixou de ser o pai, passou a ser o amiguinho. Sim, aliás, era assim, né? Era assim, tanto é que as minhas filhas o tratavam de amiguinho. Amiguinho, quer dizer, Ele pai... não tinha uma verticalidade, era pura horizontalidade. O pai pode ser amigo? Deve ser um amigo. Eu costumo, o pai deve ser um amigo e o pai não deve ser um amigo. É paradoxal. Sim. Né? Ele é o pai que está no seu lugar do pai, nesse sentido ele não é um amigo. Mas ao mesmo tempo ele é alguém que tem sim uma certa simetria. É algo paradoxal, não é contraditório, paradoxal. É verdade. E ao ser o amiguinho, e assim que elas o tratavam, eu passei a ser o quê? O inimigo pai, aquele que dá a lei, aquele que dá a ordem. Já que não tem ninguém para pôr a lei, alguém tem que pôr a lei nessa casa. E é interessante que eu passei também a ser a lei com meu esposo. Porque eram amiguinhos, e eu era aquela que colocava a ordem nesse sistema totalmente errado que existia na minha família. Aliás, a Júlia era uma das mulheres mais fortes, né, que eu tive a experiência, a possibilidade de cuidar. Né? E Júlia, diga para nós como é que foi essa mudança, essa transformação, o que te fez mudar? As minhas filhas, que me fizeram mudar, e quando eu estive aqui, que eu tive uma resistência muito grande no tratamento delas, que inicialmente eu entendi que você estava tirando de mim a coisa mais importante da minha vida, e aí é um alerta que eu quero fazer para as mães: nós coisificamos os nossos filhos. Instrumentaliza, sem se dar conta. Eles viram coisas importantes pra gente, objetos. Sim. Objetos que... Ainda mais filhas. Sim. Onde há uma extensão do próprio corpo, né? Sim, unidade. A gente não consegue ver aquela filha como um sujeito que tem os seus desejos, seus sonhos, as suas vontades, não. Elas são uma continuação, ela é nossa. É nosso objeto, é nossa propriedade. Então a gente acaba coisificando a filha. Por isso que é importante a função do pai. Sim. Porque o pai faz esse corte entre a mãe e a filha, entre a mãe e o filho, permitindo que este bebê, que esta criança, que esta filha, que esse filho seja um sujeito autônomo, não é isso? Exatamente. Esse corte quem fez foi o meu psicólogo. Foi o processo terapêutico. Exatamente. O processo terapêutico que fez esse corte, que inicialmente para mim... Ajudando o papai, está no lugar do papai, o marido está no lugar do marido, não é isso?
que foi muito importante. Muito. Muito importante. Quer dizer que você hoje, você costuma dizer que você teve um outro homem, né? Ah, sim, com certeza. Eu me reapaixonei. Que bom. Foi um outro homem que eu encontrei. Totalmente diferente, assim. É difícil de acreditar como as coisas mudaram. Como ele mudou, né? E como ele mudou, e como a minha filha mudou, e como essa filha caçula, ela entendeu esse processo da terapia. E como ela me ajudava nesses erros que eu cometi inicialmente. Porque eu sabia que estava agindo errado, e aí eu tentava fazer uma pausa e voltar, e fazer de novo. E ela foi a pessoa que mais me entendeu nesse momento. Júlia, diz para nós aqui quais foram as consequências específicas desse excessivo poder da mãe na sua dinâmica familiar sobre as suas filhas. Sim, a minha filha mais velha, ela ficou muito agressiva, ela ficou fálica como eu, ela sempre quis resolver tudo no grito, perdendo a sua razão. E a minha Parecida com quem? Comigo. Só um parêntese, hoje a minha esperança que ela fique agora como eu, que ela possa também ter essa oportunidade de mudar. Que ela deixe de ser essa mulher fálica e perceba como é bom a gente ser simplesmente mulher. E a caçula? E a caçula, ela perdeu totalmente a identidade dela. Ficou alienada. Ela ficou alienada, ela ficou uma pessoa sem expressão, uma pessoa depressiva, que não conseguia se relacionar com o mundo. É o que Lacan chama de devastação, Júlia. A caçula foi devastada pelo poder da mãe. O poder era tão grande que ela não tinha autonomia, não tinha desejo, né, como um sujeito autônomo, dificuldade de trabalhar, de decidir, de concluir os seus estudos. E hoje, quem é essa menina, Júlia? Nossa, hoje essa menina é uma menina autônoma. Incrível, né? É uma menina assertiva, é uma menina que tem os seus desejos. Está realizando os seus sonhos. Está realizando seus sonhos. Que tempos atrás parecia ser algo absolutamente impossível de acontecer. Que sabe onde deseja chegar. Que sabe decidir. Sabe decidir. E hoje ela tem até uma função de liderança. É uma cenógrafa, posso até considerar uma cenógrafa bem sucedida. Que dentro da arquitetura ela escolheu a área de cenografia e lutou para conquistar esse local. A gente sabe que a cenografia é um grande desafio. É um grande desafio, é uma empregabilidade difícil, né? A gente sabe que é difícil a gente entrar nesse meio. Ela conseguiu e ela tem um papel de liderança, ela fica no set, ela orienta as pessoas, ela coordena. Aliás, ela não conseguia nem sequer olhar para o olho de alguém, né? Não, ela não conseguia olhar para o olho de um homem. Ela tinha, exatamente. E essa construção, realmente, eu tenho que falar que foi um dos casos mais bonitos que eu cuidei, né? E que avanço ela teve. Muito grande, foi um avanço fantástico, né? Há ainda coisas pelo caminho. Sim. Mas o que foi conquistado até aqui, foram ou seja, muitas coisas. Quando o pai assume a sua função de pai, a mãe a sua função de mãe, filho mais velho de filho mais velho, filho mais moço de filho mais novo, as relações fluem. Quando a mãe permite que a filha seja ela mesma, é uma reedição de si. Quando a mãe sonha com a filha, não pela filha. Sim. Quando a mãe permite individuar-se, ser ela e a filha ser ela mesma. Quando a mãe e filha se desligam, elas se unem. Quando elas são autônomas, constroem a sua própria história, elas se tornam mulheres mais bonitas, né? E grandes amigas. E grandes amigas. Hoje eu tenho 2 grandes amigas. Que bacana, Júlia. Foi um prazer enorme receber você aqui hoje. Obrigada, no nosso programa. Nós vamos estar falando um pouquinho mais, vamos ter mais um programa ou 2 aí falando um pouco sobre esse tema. E eu queria que você dissesse para nós o que o workshop que nós fizemos, Mãe e Filha, de que maneira isso ajudou a você criar um novo cenário e uma nova história familiar. Tá bom? Você vai falar para nós no próximo programa. Ok. A gente se vê. Gente, foi um prazer enorme. A gente ficaria aqui o dia todo falando sobre esse tema. Sim, eu tenho certeza que aquilo que foi partilhado aqui com você com muita simplicidade, com muita transparência e verdade, eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua relação
entre mãe e filha. Eu costumo dizer que as nossas escolas nos ensinam biotecnologia, física, matemática, mas não nos ensinam a amar. Não nos ensinam a amar os nossos filhos, não nos ensinam a criar os nossos filhos, não nos ensina a dar o melhor, não nos ensina a ajudá-los a serem felizes e autônomos. Às vezes aprendemos isso com muita dor, mas a dor tem uma finalidade. Como disse o poeta, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. A Júlia fez uma nova escolha. A escolha em direção à sua própria autonomia e ao seu lugar de mãe e de mulher, permitindo que o seu marido também assumisse o lugar de marido, de esposo, e que suas filhas também fizessem o seu próprio percurso em direção à sua individuação. Um beijo forte, fique com Deus. Obrigado, Júlia, pela sua participação aqui com a gente. Um beijo forte, nos vemos no próximo programa ainda com esse tema. Fique com Deus.